E se aquilo que mais te feriu for exatamente o que Deus usou para te posicionar? Gênesis 45 é o ponto de virada na história de José. Tudo o que foi acumulado em silêncio, dor e espera, agora vem à tona. Anos de rejeição, injustiça e sofrimento estão prestes a ganhar um novo significado. José já não mais consegue se conter. Depois de testar o coração dos seus irmãos, depois de ver sinais reais de arrependimento, ele chega ao limite emocional. O texto diz que ele não pôde mais controlar-se diante de todos os que estavam com ele. E então toma uma decisão, manda sair todos os egípcios. Esse momento é íntimo, é profundo, é familiar. Há coisas que Deus trata em público, mas há outras que ele resolve no secreto do coração. José fica sozinho com seus irmãos, aqueles mesmos homens que o traíram, o venderam e o abandonaram. Ele chora e não é um choro contido, é um choro alto. O texto diz que os egípcios ouviram e a casa de Faraó também. E isso não é fraqueza, é cura acontecendo. Há dores que ficam guardadas por anos, mas quando Deus começa a agir, elas vêm à tona para serem tratadas, não para nos destruir, mas para nos libertar. E então vem uma das frases mais impactantes da Bíblia. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Imagine o impacto dessas palavras. Para os irmãos, aquilo não é apenas uma revelação, é um confronto. O passado que eles tentaram enterrar agora está vivo, diante deles, em posição de autoridade. O texto diz que eles ficaram atônitos, não conseguiam responder. A culpa tem esse efeito. Ela paralisa, mas o que vem a seguir muda completamente o rumo da história. José diz: agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso é extraordinário. José não nega o mal que foi feito. Ele não chama o pecado de outra coisa. Ele reconhece: vocês me venderam. Mas ele enxerga além disso. Ele vê a mão soberana de Deus por trás da maldade humana. E aqui está uma das doutrinas mais profundas das Escrituras. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, mas governa sobre ela. Os irmãos agiram com pecado, eles são responsáveis por isso. Mas Deus, em sua soberania, usou exatamente aquele mal para cumprir um propósito maior. José repete isso de forma ainda mais clara. Deus me enviou adiante de vós. Ele não diz apenas que Deus permitiu, ele diz que Deus enviou. E isso muda tudo. Porque significa que o caos não está fora do controle de Deus. Significa que até aquilo que parecia destruição estava sendo usado para a preservação. José entende que a sua dor tinha propósito. E mais do que isso, tinha propósito redentor. Ele foi levantado para preservar vidas diante da fome ou durante aquele período. Ele se tornou instrumento da graça para aqueles que um dia foram instrumentos de dor. Isso aponta diretamente para Cristo. Jesus também foi rejeitado pelos seus. Foi traído, entregue, injustiçado. Homens agiram com maldade, mas Deus estava cumprindo o plano eterno de redenção. Assim como José foi vendido e depois se tornou salvador para sua família, Cristo foi entregue e se tornou salvador para o mundo. A cruz não foi um acidente, foi um propósito. Da mesma forma, a história de José nos ensina que Deus escreve a redenção sobre onde nós só conseguimos ver ruptura. José continua dizendo que, ainda que restam anos de fome,
e que Deus o colocou naquela posição para preservar um remanescente, ou seja, não era apenas sobre ele, era um plano maior. E aqui está algo que muda a nossa forma de viver. Quando entendemos que Deus está no controle, paramos de viver como vítimas da história e começamos a viver como participantes do propósito. José então chama os seus irmãos para perto. E esse detalhe é lindo. Ele não mantém uma distância, ele não usa da sua posição para humilhá-los. Ele os aproxima. A graça sempre aproxima. Ele reafirma a sua identidade, revela o cuidado de Deus em cada detalhe. Fala da provisão, da terra de Gósen, do sustento para toda a família. E então ele abraça Benjamim e chora sobre ele. Depois beija todos os seus irmãos e chora com eles. O que antes era marcado por inveja, traição e ódio, agora é transformado em reconciliação. Isso é obra de Deus. Nenhuma habilidade humana produz esse tipo de restauração. Só Deus pode pegar uma história quebrada e transformá-la em testemunho. Na prática, isso fala diretamente com a nossa vida. Quantas vezes você olha para o passado e vê apenas dor? Quantas situações parecem não ter sentido? Quantas injustiças ainda ecoam dentro de você? A história de José nos ensina que Deus não desperdiça nada. Nada. Nem a dor, nem a espera, nem as lágrimas. É como alguém que olha apenas para o verso de um bordado, vê os fios soltos, confusão, desordem, mas do outro lado o artista está formando um desenho perfeito. José viu o outro lado e isso mudou tudo. Ele não se tornou amargo, ele se tornou instrumento de graça. A pergunta é: o que você tem feito com aquilo que te feriu? Porque em Cristo você não precisa ser definido pelo que fizeram contra você, mas pode ser transformado pelo que Deus está fazendo através disso. No final, Gênesis 45 não é sobre reencontro, é sobre redenção, soberania e graça. É sobre um Deus que governa a história e transforma a dor em propósito. Pense nisso. Que Deus te abençoe.